Milionário voltou para casa sentindo que algo estava terrivelmente errado. Na calada da noite, descobriu que sua mãe estava trancada dentro de um guarda-roupa, escondida pela própria nora. O que veio depois expôs uma verdade cruel que ninguém mais podia negar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O céu de Petrópolis estava mais pesado que o normal naquela manhã de junho. As nuvens baixas pareciam tocar os telhados das casas antigas, e o vento frio trazia consigo o cheiro de chuva iminente. Rodrigo Almeida dirigia sua caminhonete pelas ruas sinuosas da cidade serrana, sentindo no peito uma inquietação que não conseguia explicar. Havia saído de São Paulo 3 dias antes do planejado, deixando reuniões importantes pela metade, ignorando ligações de sócios e cancelando compromissos que, em outras circunstâncias, seriam inadiáveis. Algo dentro dele insistia que precisava voltar para casa. Para a mansão onde crescera, onde sua mãe ainda vivia, onde as memórias mais doces e mais dolorosas de sua vida estavam guardadas em cada cômodo, em cada corredor. Rodrigo não era homem de intuições. Era prático, racional, acostumado a tomar decisões, baseadas em números e fatos concretos. Porém, nos últimos dias, uma sensação incômoda o perseguia como uma sombra. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, pensando na mãe. Tentava ligar, mas as conversas eram sempre breves, interceptadas por Cristina, sua esposa, que assumia o telefone com aquela voz doce e controlada, garantindo que estava tudo bem, que Dona Beatriz estava apenas cansada, que ele não precisava se preocupar. Mas Rodrigo se preocupava, e quanto mais Cristina tentava acalmá-lo, mais a angústia crescia. A mansão dos Almeida era uma construção imponente do início do século XX, erguida por seu bisavô em um terreno privilegiado, de onde se podia ver parte da cidade e as montanhas cobertas de mata atlântica. 3 andares de pedra cinza e madeira nobre, janelas altas com vitrais coloridos, um jardim extenso que já fora exuberante e agora resistia com dignidade ao abandono dos últimos anos. Rodrigo estacionou na entrada e desligou o motor. O silêncio que tomou conta do espaço era quase opressivo. Não havia o canto dos pássaros que costumava acordá-lo nas manhãs de infância. Não havia o som distante de Dona Mercedes, a governanta, conversando com a mãe na cozinha. Não havia vida. Ele desceu do carro e caminhou até a porta principal. A chave girou na fechadura com um rangido familiar, e a porta se abriu revelando o hall de entrada. Tudo estava impecável. O chão de mármore brilhava, os espelhos antigos refletiam a luz fraca que entrava pelas janelas. Os vasos de porcelana estavam perfeitamente posicionados. Mas havia algo errado. Rodrigo demorou alguns segundos para identificar o que era. Então percebeu. A casa estava diferente. Sutilmente diferente. O quadro que ficava acima do aparador tinha sido trocado. Antes, ali pendia um retrato a óleo de seus avós, pintado nos anos 50. Agora havia uma tela abstrata moderna, toda em tons de cinza e preto. O tapete persa que cobria o centro do hall tinha desaparecido, substituído por um modelo geométrico contemporâneo. As fotografias antigas que enfeitavam a mesa de canto não estavam mais lá. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Não era a primeira vez que Cristina reorganizava a casa. Desde que se casaram 3 anos atrás, ela vinha promovendo o que chamava de renovação necessária. Dizia que a mansão era linda, mas precisava de toques modernos, de atualização, de vida nova. No começo, ele até concordara. Afinal, a casa estava parada no tempo, cheia de móveis antigos e objetos que acumulavam pó. Mas agora, olhando ao redor, Rodrigo percebia que não se tratava apenas de renovação. Era apagamento. Cada mudança eliminava um pedaço da história da família. E ele, imerso no trabalho, ausente por meses seguidos, permitira que isso acontecesse. Uma voz o tirou dos pensamentos. Senhor Rodrigo, o senhor voltou. Ele se virou e viu Dona Mercedes parada no início do corredor que levava à cozinha. A governanta estava mais magra, mais curvada.
Seu rosto, sempre sereno, trazia agora uma expressão de alívio misturado com apreensão. Ela enxugou as mãos no avental e se aproximou devagar, como se tivesse medo de falar alto demais. Dona Mercedes, como está a minha mãe? A pergunta saiu direta, sem rodeios. Rodrigo conhecia aquela mulher desde criança. Ela trabalhava na mansão havia mais de 40 anos. Fora como uma segunda mãe para ele, e conhecia cada segredo, cada história, cada dor daquela família. Se havia algo errado, ela saberia. Mercedes hesitou. Seus olhos se desviaram para o chão, depois para a escada que subia ao segundo andar, e finalmente voltaram para Rodrigo. Havia medo ali. Um medo que ele não estava acostumado a ver naquela mulher forte e decidida. Ela está no quarto dela, senhor Rodrigo. Não tem descido muito. Quase não sai de lá. Como assim, não tem descido? Ela está doente? Não é bem isso. É que ela tem passado mais tempo sozinha. Diz que está muito cansada. Rodrigo franziu a testa, a preocupação crescendo. Mas por quê? O que aconteceu? Mercedes abriu a boca para responder, mas outra voz a interrompeu. Uma voz suave, melodiosa, que ecoou pelas paredes. Rodrigo, meu amor, você chegou mais cedo do que esperávamos. Cristina Almeida descia a escadaria com a elegância de sempre. Vestia um conjunto de alfaiataria bege, os cabelos loiros presos em um coque impecável, a maquiagem sutil realçando os olhos claros. Ela era bonita, não havia como negar. Tinha aquele tipo de beleza que chamava a atenção em qualquer lugar, uma presença que dominava os ambientes sem esforço. Quando se conheceram, Rodrigo estava perdido. Ainda carregava a dor imensa da perda de Marina, sua primeira esposa, e do filho que nunca chegara a conhecer. Cristina surgira como um alívio, uma promessa de recomeço. Alguém que parecia entender sua necessidade de seguir em frente. Mas agora, vendo-a descer as escadas com aquele sorriso, controlado, Rodrigo sentia algo diferente, uma desconfiança que não conseguia nomear. Cheguei sim. Senti que precisava estar aqui. Cristina chegou até ele e o beijou levemente no rosto. Tudo bem por aqui, querido. Você se preocupa demais. Sua mãe está apenas um pouco cansada, mas está sendo bem cuidada. Quero vê-la. Claro. Mas talvez seja melhor você tomar um banho, descansar um pouco. A viagem deve ter sido longa. Quero vê-la agora, Cristina. Houve uma pausa. Por um instante algo passou pelos olhos de Cristina. Um lampejo de irritação rapidamente disfarçado por um sorriso compreensivo. Como quiser, amor. Vou com você. Não precisa, sei onde fica o quarto da minha mãe. Rodrigo se dirigiu à escada, mas Cristina segurou seu braço com delicadeza. Rodrigo, antes de subir, preciso te contar algumas coisas. Sua mãe não está bem emocionalmente. Ela tem tido momentos de confusão, de tristeza profunda. Eu e Mercedes temos feito o possível para cuidar dela, mas você sabe como é. Às vezes, a idade e a solidão pesam. Então, quando você subir, vá com calma. Não a pressione. Rodrigo olhou para Dona Mercedes, que mantinha os olhos fixos no chão. Havia algo de errado naquele silêncio, mas ele assentiu e subiu as escadas. O segundo andar da mansão era ainda mais silencioso que o térreo. Os corredores longos e mal iluminados pareciam se estender infinitamente. Rodrigo passou pela porta do quarto que fora seu na infância, depois pelo antigo escritório do pai, hoje transformado em um espaço que Cristina usava para seus projetos pessoais. Ao final do corredor estava a suíte de Dona Beatriz. A porta estava fechada. Ele bateu de leve. Mãe? É o Rodrigo. Posso entrar? Silêncio. Bateu novamente, agora com mais força. Mãe! Uma voz fraca, quase inaudível, respondeu do outro lado. Entre, filho. Rodrigo girou a maçaneta e abriu a porta. O quarto estava na penumbra. As cortinas pesadas bloqueavam quase toda a luz natural. Levou alguns segundos para que seus olhos se acostumassem à escuridão. Quando finalmente conseguiu enxergar, o que viu o deixou sem ar. Beatriz Almeida estava sentada em uma poltrona ao lado da janela, encolhida, usando um roupão desbotado que parecia grande demais para seu corpo. Ela sempre fora uma mulher de presença marcante, alta, de postura ereta,
dona de um olhar que impunha respeito e ternura ao mesmo tempo. Mas a mulher que Rodrigo via agora era uma sombra. Seus cabelos brancos estavam despenteados, o rosto mais fino, os olhos fundos e sem brilho. Ela olhou para o filho e por um momento pareceu não reconhecê-lo. Depois, algo se acendeu em seu olhar e ela tentou sorrir. Rodrigo, meu filho, você voltou. Ele se ajoelhou ao lado dela e segurou suas mãos. Estavam frias, trêmulas. Mãe, o que está acontecendo? Por que você não desce mais? Por que está aqui trancada neste quarto? Beatriz desviou o olhar para a janela coberta. Eu estou cansada, meu filho. Muito cansada. Cansada de quê? Ela não respondeu. Apenas apertou a mão do filho com uma força surpreendente, como se quisesse lhe dizer algo que as palavras não podiam expressar. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Algo estava profundamente errado. Mãe, você não está bem. Vou chamar um médico. Não precisa de médico, Rodrigo. Eu só preciso de paz. Que paz é essa? Você sempre foi uma mulher forte, ativa. Você cuidava do jardim, recebia as amigas, fazia suas caminhadas. O que mudou? Beatriz finalmente olhou para ele. E naquele olhar, Rodrigo viu algo que o assustou. Resignação. Era como se ela tivesse desistido. Como se estivesse apenas esperando que o tempo passasse. As coisas mudam, filho. As pessoas mudam, a casa mudou. O que você quer dizer com isso? Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e Cristina entrou, trazendo uma bandeja com chá e biscoitos. Trouxe um lanche para vocês. Achei que Dona Beatriz gostaria de comer alguma coisa. Ela colocou a bandeja sobre a mesinha de centro e se aproximou, acariciando os ombros de Beatriz com uma delicadeza estudada. Como está se sentindo, sogra? Melhor agora que seu filho está aqui? Beatriz não respondeu. Apenas fechou os olhos, como se a simples presença de Cristina a exaurisse. Rodrigo percebeu a tensão no corpo da mãe, a forma como ela se encolheu ainda mais na poltrona. Ele se levantou e olhou para Cristina. Preciso conversar com você. Agora. Cristina sorriu, imperturbável. Claro, querido. Vamos para o nosso quarto. Rodrigo lançou um último olhar para a mãe, que continuava de olhos fechados, e seguiu Cristina para fora do quarto. Assim que a porta se fechou, ele a encarou. O que está acontecendo com a minha mãe? Cristina suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Rodrigo, sua mãe está envelhecendo. É natural que ela fique mais frágil, mais introspectiva. Eu tenho feito tudo ao meu alcance para cuidar dela, mas você não está aqui na maior parte do tempo. Você viaja, trabalha, fica meses fora. Eu sou quem cuida desta casa, quem organiza tudo, quem garante que ela tenha conforto. Ela não parece confortável. Ela parece aprisionada. Aprisionada? Rodrigo, isso é um absurdo. Sua mãe tem total liberdade para ir e vir como quiser. Se ela escolhe ficar no quarto, é porque se sente melhor assim. Ela não está escolhendo, Cristina. Eu conheço minha mãe. Alguma coisa está errada. Cristina cruzou os braços e pela primeira vez desde que ele chegara, sua voz perdeu a doçura. Você está insinuando o quê, exatamente? Estou dizendo que preciso entender o que mudou. Por que a casa está diferente? Por que as fotografias antigas sumiram? Por que minha mãe está isolada? Mudei algumas coisas porque esta casa precisava de atualização. Não podemos viver eternamente no passado, Rodrigo. E quanto à sua mãe, ela está passando por um momento difícil, mas está sendo cuidada. Se você não confia em mim, talvez devesse passar mais tempo aqui. As palavras foram ditas com veneno disfarçado de razão. Cristina sabia exatamente como cutucar a culpa de Rodrigo, como fazê-lo sentir que era ele o responsável por tudo. E de certa forma ele era. Afinal, fora ele quem se ausentara, quem escolhera o trabalho como refúgio depois da tragédia, quem permitira que Cristina assumisse o controle absoluto da mansão. Mas agora, olhando para a esposa, ele percebia algo que antes ignorara. Ela não amava aquela casa. Ela a tolerava. E mais do que isso, ela queria apagá-la. Apagar a história, as memórias, tudo que remetesse ao passado. E no meio desse apagamento, sua mãe estava sendo silenciada. Vou passar mais tempo aqui, Cristina. Vou cuidar da minha mãe pessoalmente.
Cristina sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Ótimo. Tenho certeza de que isso vai fazer bem a todos nós. Ela se virou e desceu as escadas, deixando Rodrigo sozinho no corredor. Ele ficou ali parado por alguns minutos, tentando processar tudo. Então decidiu que precisava conversar com Dona Mercedes. Desceu até a cozinha e a encontrou preparando o jantar, os movimentos mecânicos, o rosto fechado. Mercedes, preciso que você seja honesta comigo. O que está acontecendo com a minha mãe? A governanta parou o que estava fazendo e olhou ao redor, como se temesse ser ouvida. Senhor Rodrigo, eu não sei se devo. Você pode falar comigo, sempre pôde. Mercedes respirou fundo, as palavras saindo em um sussurro urgente. Sua mãe não está bem, senhor. E não é apenas cansaço. Desde que a senhora Cristina veio morar aqui, as coisas mudaram. No começo eram pequenas mudanças. Ela reorganizava os móveis, trocava as cortinas, dizia que estava modernizando. Dona Beatriz tentava participar, dar opinião, mas era sempre ignorada. Depois, começaram a desaparecer as fotografias, os quadros, os objetos antigos. Sua mãe ficava chateada, mas não dizia nada. Acho que ela não queria criar conflito, não queria que você se sentisse no meio de uma guerra. E agora? O que mudou agora? Agora ela quase não sai do quarto. As refeições são levadas para ela. Ela não recebe mais visitas das amigas antigas. A senhora Cristina sempre dá uma desculpa, diz que Dona Beatriz está indisposta, que não quer ver ninguém. Mas eu vejo, senhor Rodrigo. Eu vejo o olhar da sua mãe. Ela está se apagando. Rodrigo sentiu a raiva subir pelo peito. Por que você não me contou antes? Mercedes baixou os olhos, envergonhada. Tentei, senhor. Liguei para o senhor algumas vezes, mas a senhora Cristina sempre atendia, dizia que ia passar o recado. Escrevi cartas, mas nunca obtive resposta. Acho que ela interceptou. E eu tinha medo. A senhora Cristina deixou claro que se eu criasse problemas, seria demitida. E se eu for embora, quem vai cuidar de Dona Beatriz? Rodrigo colocou a mão no ombro da governanta. Você fez o que pôde, mas agora eu estou aqui e vou descobrir o que está acontecendo. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou deitado ao lado de Cristina, ouvindo sua respiração calma e regular, enquanto sua própria mente fervilhava de perguntas. Quando o relógio marcou 3 da manhã, ele se levantou e caminhou pelos corredores escuros da mansão. Foi até a biblioteca, um dos poucos cômodos que ainda mantinham sua essência original. Ali, entre as estantes de mogno e os livros antigos, ele se permitiu lembrar. Lembrou de Marina. Sua Marina de olhos doces e riso fácil. Ela não era rica, não vinha de família tradicional, mas tinha um coração imenso. Quando a trouxe para conhecer a mãe, Rodrigo temia que Dona Beatriz a rejeitasse, que a considerasse inadequada para o herdeiro dos Almeida. Mas aconteceu o oposto. Beatriz e Marina se conectaram imediatamente. Passavam tardes inteiras conversando no jardim, cozinhando juntas, rindo de histórias antigas. Marina trouxera vida para aquela casa, e Beatriz finalmente tinha a filha que sempre desejara. E então veio a tragédia. Marina engravidou, mas a gestação foi complicada desde o início. Houve complicações, sangramentos, internações. No dia do parto, tudo desabou. Marina e o bebê se foram, deixando um vazio que nenhuma palavra poderia preencher. Rodrigo se fechou, mergulhou no trabalho, viajou, evitou a casa, evitou a mãe, evitou tudo que pudesse lembrá-lo do que perdeu. E Beatriz, que também amava Marina como filha, se viu sozinha com sua dor. Foi nesse vazio que Cristina apareceu. Conheceram-se em um evento empresarial em São Paulo. Ela era relações públicas de uma grande corporação, eloquente, sofisticada, cheia de planos e ambições. Rodrigo se deixou envolver. Não era amor, ele sabia disso. Era conveniência, necessidade de não estar sozinho, desejo de esquecer. Quando anunciou o casamento, Dona Beatriz não disse nada. Apenas o abraçou e sussurrou: "Seja feliz, meu filho." Mas ele não foi feliz. E agora, caminhando por aquela biblioteca silenciosa, Rodrigo percebia que sua mãe também não fora. Ele puxou um dos álbuns de fotografias antigos da estante.
Abriu e viu imagens de Marina, da mãe, dele próprio, todos sorrindo em dias que pareciam tão distantes. Virou as páginas e encontrou fotos do casamento com Marina, do chá de bebê que nunca chegou a acontecer, das festas de família quando a casa ainda respirava alegria. E então percebeu algo. Não havia nenhuma foto de Cristina ali. Nenhuma. Era como se ela tivesse sido inserida na história da família sem deixar rastros. Um som o tirou dos pensamentos. Era um rangido vindo do andar de cima. Rodrigo fechou o álbum e subiu as escadas devagar, tentando não fazer barulho. O som vinha do corredor do segundo andar, próximo ao quarto de Beatriz. Ele se aproximou e viu uma fresta de luz sob a porta. Alguém estava lá dentro. Rodrigo se aproximou e encostou o ouvido na porta. Ouviu vozes abafadas. Uma era de Cristina, a outra parecia ser da mãe, mas estava fraca, trêmula. Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada. Bateu. Cristina? Mãe? O silêncio caiu instantaneamente. Depois, a voz de Cristina respondeu, serena. Rodrigo, o que você está fazendo acordado? Ouvi um barulho. Está tudo bem aí? Está sim. Sua mãe teve um pesadelo. Vim acalmá-la. Abra a porta. Pausa. Ela está dormindo agora, Rodrigo. Melhor não acordá-la. Cristina, abra essa porta. Houve o som da chave girando e a porta se abriu. Cristina estava ali de camisola, os cabelos soltos, uma expressão de aborrecimento mal disfarçada. Atrás dela, Rodrigo viu a mãe deitada na cama, de costas, imóvel. Está vendo? Ela está bem. Agora, vamos voltar para o quarto e deixá-la descansar. Rodrigo entrou no quarto e se aproximou da cama. Beatriz parecia estar dormindo, mas havia algo errado. Seu rosto estava tenso, os lábios apertados. Ele tocou sua mão e ela abriu os olhos lentamente. Quando viu o filho, uma lágrima escorreu pelo canto do olho. Mãe. Ela não disse nada. Apenas apertou a mão dele e fechou os olhos novamente. Rodrigo olhou para Cristina, que mantinha a expressão impassível. Vamos, Rodrigo. Deixe ela dormir. Ele saiu do quarto, mas algo naquela cena o incomodava profundamente. E enquanto voltava para o próprio quarto, uma certeza começava a se formar em sua mente. Ele precisava descobrir o que realmente estava acontecendo naquela casa. E precisava descobrir rápido, antes que fosse tarde demais. Os primeiros raios de sol da manhã seguinte entraram pela janela do quarto de Rodrigo, mas ele já estava acordado havia horas. Não conseguira pregar os olhos depois da cena estranha da madrugada, a imagem da mãe encolhida na cama, aquela lágrima solitária escorrendo, o olhar de Cristina frio e calculado. Tudo se misturava em sua mente como peças de um quebra-cabeça que ele ainda não conseguia montar. Levantou-se antes que Cristina acordasse e desceu para a cozinha. Dona Mercedes já estava lá, preparando o café. Ao vê-lo, ela pareceu aliviada, como se sua presença fosse um escudo contra algo invisível mais ameaçador. Bom dia, Sr. Rodrigo. O senhor dormiu bem? Não muito. Mercedes, preciso que você me conte tudo. Desde o começo, quando as coisas começaram a mudar. A governanta olhou nervosamente para a porta, certificando-se de que estavam sozinhos. Então, com voz baixa, começou a falar. Foi aos poucos, sabe? No começo, depois que o senhor e a senhora Cristina se casaram, ela era até simpática. Falava com Dona Beatriz, perguntava sobre a história da casa, parecia interessada. Mas depois começou a mudar pequenas coisas. Uma almofada aqui, um vaso ali. Dona Beatriz não se incomodava muito, achava que era natural uma esposa querer deixar sua marca na casa. Mas então, as mudanças ficaram maiores. Os móveis foram trocados, os quadros removidos. E sempre que Dona Beatriz sugeria algo ou discordava, a senhora Cristina tinha uma resposta pronta, sempre educada, sempre lógica, mas que no fundo anulava completamente a opinião da sua mãe. Rodrigo serviu-se de café, o líquido quente descendo pela garganta, enquanto absorvia cada palavra. E minha mãe nunca reclamou comigo. Ela não queria preocupá-lo, senhor. Depois de tudo que o senhor passou com a dona Marina,
Ela sabia que o senhor estava frágil. Ela queria que o senhor fosse feliz. Então engolia a tristeza e fingia que estava tudo bem. Rodrigo sentiu a culpa apertar seu peito como um torno. E as amigas dela, Dona Elvira, Dona Conceição, aquele grupo que sempre vinha para o chá da tarde? Mercedes suspirou. A senhora Cristina começou a desmarcar os encontros. Dizia que Dona Beatriz não estava se sentindo bem, que precisava descansar. No começo, as amigas ligavam, mandavam recados, mas depois de tantas recusas, foram parando. E Dona Beatriz foi ficando cada vez mais isolada. Ela que sempre foi tão sociável, tão alegre. Foi como se a luz dela fosse se apagando dia após dia. Um som de passos na escada fez Mercedes se calar imediatamente. Cristina apareceu na porta da cozinha, impecável mesmo recém-acordada, usando um robe de seda branco. Bom dia. Vocês acordaram cedo. Sua voz era doce, mas havia algo nos olhos que não combinava com o tom amigável. Não consegui dormir, Rodrigo respondeu, observando-a atentamente. Fiquei pensando na minha mãe. Compreensível. Você se preocupa muito com ela. Aliás, pensei em preparar um almoço especial hoje. Talvez isso anime Dona Beatriz. Rodrigo assentiu, mas manteve a expressão neutra. Boa ideia. Vou subir para ver como ela está. Cristina abriu a boca como se fosse protestar, mas se conteve. Claro. Vou ajudar Mercedes aqui na cozinha. Rodrigo subiu as escadas lentamente, prestando atenção em cada detalhe da casa que antes passavam despercebidos. Os corredores pareciam mais frios, mais vazios. Chegou ao quarto da mãe e bateu suavemente. Mãe, posso entrar? Desta vez a resposta veio mais rápida. Entre, filho. Ele abriu a porta e encontrou Beatriz sentada na mesma poltrona, mas hoje as cortinas estavam parcialmente abertas, permitindo que a luz entrasse. Ela parecia um pouco melhor, mais presente. Bom dia, mãe. Como passou a noite? Beatriz olhou para ele com aqueles olhos cansados que já viram tanto. Melhor sabendo que você está aqui. Sente-se comigo, filho. Rodrigo puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela. Por alguns minutos ficaram em silêncio, apenas aproveitando a companhia um do outro. Então, Beatriz começou a falar, sua voz fraca, mas determinada. Rodrigo, eu preciso te contar algo, mas você precisa me prometer que vai me ouvir até o final, sem interromper. Ele assentiu, segurando a mão dela. Eu sei que você sofreu muito com a perda da Marina e do bebê. Eu também sofri, filho. Marina era como uma filha para mim. Quando ela se foi, senti que perdi vocês dois. Você se afastou, mergulhou no trabalho e eu entendi. Cada um lida com a dor do seu jeito. Mas então você conheceu Cristina, e eu pensei que talvez fosse sua chance de ser feliz novamente. Eu queria tanto que você fosse feliz. Ela parou, respirando com dificuldade. Rodrigo esperou pacientemente. No começo, tentei gostar dela. Tentei aceitar as mudanças que ela fazia na casa. Afinal, ela era sua esposa. Tinha direito de deixar a casa do jeito dela. Mas então, percebi que não era apenas sobre decoração. Era sobre apagar. Apagar a Marina. Apagar você criança. Apagar seu pai. Apagar a mim. Cada objeto que sumia levava consigo um pedaço da nossa história. E quando tentei falar, quando tentei participar das decisões, fui ignorada. Não de forma grosseira, não. Cristina é inteligente demais para isso. Ela apenas me fazia sentir que minhas opiniões eram antiquadas, que eu não entendia o mundo moderno, que era melhor deixar nas mãos dela. Mãe, por que você não me contou? Beatriz sorriu tristemente. Porque você estava feliz, filho. Ou pelo menos parecia estar. E eu não queria ser a sogra intrometida, a velha rabugenta que atrapalha o casamento do filho. Então fui me calando, me recolhendo, me tornando invisível na minha própria casa. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rodrigo. Você nunca seria invisível para mim, mãe. Nunca. Mas fui, filho. Você viajava tanto, trabalhava tanto. Quando ligava, Cristina sempre atendia, sempre dizia que estava tudo bem. E você acreditava porque era mais fácil acreditar, porque a verdade dói demais. Rodrigo apertou a mão dela. Isso vai mudar. Eu prometo.
Vou cuidar de você, vou trazer suas amigas de volta, vou restaurar a casa. Vou fazer tudo voltar a ser como era. Beatriz balançou a cabeça. Não se trata de fazer tudo voltar a ser como era, Rodrigo. O passado já se foi. Marina se foi. Mas se trata de eu ter voz novamente, de poder existir sem medo, de voltar a viver em vez de apenas sobreviver. Eles ficaram conversando por mais de 1 hora. Beatriz contou sobre as pequenas humilhações diárias, sobre como Cristina controlava tudo, desde a comida que era servida até quem podia ou não visitá-la. Contou sobre como se sentia prisioneira em seu próprio quarto, como tinha medo de descer e encontrar mais uma parte de sua história apagada. Quando Rodrigo finalmente deixou o quarto, estava diferente. A névoa que cobria sua visão nos últimos anos tinha se dissipado. Ele via tudo com clareza agora, e precisava agir. Desceu as escadas com passos firmes e encontrou Cristina na sala de estar, folheando uma revista de decoração. Cristina, precisamos conversar. Sério. Ela levantou os olhos, uma sobrancelha arqueada. Claro. O que foi? Quero que as coisas mudem. Minha mãe não está bem. E grande parte disso é culpa minha por ter me ausentado tanto. Mas também tem a ver com como as coisas estão sendo conduzidas aqui. O rosto de Cristina se fechou ligeiramente. O que você quer dizer? Quero dizer que vou passar mais tempo em casa. Vou reorganizar minha agenda de trabalho. E quero que minha mãe volte a ter autonomia. Ela vai voltar a receber as amigas. Vai voltar a participar das decisões da casa. Cristina colocou a revista de lado, sua postura ficando mais rígida. Rodrigo, sua mãe está frágil. Ela precisa de cuidados, de descanso. Não é saudável sobrecarregá-la com decisões e visitas cansativas. Quem decide o que é saudável para ela deve ser um médico, não você. E, aliás, vou marcar uma consulta para ela ainda hoje. Rodrigo, você está exagerando. Estou cuidando muito bem da sua mãe. Está? Ele deu um passo à frente. Então me explica por que ela está praticamente reclusa no quarto. Por que as amigas dela não vêm mais aqui? Por que todos os objetos que tinham significado para ela desapareceram? Cristina se levantou, os olhos brilhando com raiva contida. Eu modernizei esta casa porque ela estava caindo aos pedaços, presa no passado. Fiz o que você não teve coragem de fazer. E quanto às amigas da sua mãe, elas pararam de vir porque ela mesma não queria mais recebê-las. Mas claro, agora eu sou a vilã da história. Não estou dizendo que você é vilã. Estou dizendo que as coisas vão mudar. Esta é a casa da minha mãe. E ela vai voltar a se sentir em casa aqui. Cristina deu um sorriso frio. Esta também é minha casa, Rodrigo. Sou sua esposa, ou já esqueceu? Não esqueci, mas isso não te dá o direito de apagar a história da minha família. O silêncio que se seguiu foi pesado. Cristina o encarou por longos segundos, então pegou a bolsa. Preciso sair. Tenho compromissos. Conversamos depois, quando você estiver mais calmo. Ela saiu, batendo a porta com força, suficiente para fazer os quadros na parede tremerem. Rodrigo ficou parado ali, o coração batendo acelerado. Sabia que tinha acabado de cruzar uma linha, que as coisas entre ele e Cristina nunca mais seriam as mesmas. Mas também sabia que tinha feito a coisa certa. Nos dias seguintes, Rodrigo colocou seu plano em prática com a determinação de quem finalmente enxergara a verdade. Ligou para as antigas amigas de Beatriz, explicando que ela estava melhor e adoraria recebê-las. Do outro lado da linha, Dona Elvira, a mais antiga amiga da mãe, começou a chorar. Rodrigo, meu filho, faz tanto tempo. Tentamos várias vezes, mas sempre nos diziam que Beatriz não podia receber visitas. Começamos a achar que ela não queria mais nossa companhia. Não, Dona Elvira. Minha mãe sempre quis a companhia de vocês. Houve um mal-entendido, mas agora está tudo resolvido. A senhora pode vir na sexta à tarde? A voz da senhora ficou embargada de emoção. Vou sim, querido, e vou trazer as outras também. Nós sentimos tanta falta dela. Marcou uma consulta com o Dr. Fernando, um médico de confiança da família que conhecia Beatriz havia décadas. Começou a devolver alguns dos objetos antigos que Cristina havia guardado. No sótão,
descobrindo cada vez mais tesouros escondidos. Um relógio de bolso do bisavô, uma coleção de porcelanas que pertencera à avó, livros com dedicatórias emocionantes. A casa começou a respirar novamente, como se despertasse de um sono profundo. Beatriz aos poucos foi saindo do quarto, primeiro apenas para o corredor, caminhando devagar, apoiando-se nos móveis. Depois para a sala, onde sentou-se no sofá que fora de sua mãe, e ficou ali por horas, apenas sentindo a presença dos objetos familiares. Então, numa tarde ensolarada, ela desceu para o jardim. Rodrigo a observou da janela, vendo-a tocar as rosas que cresciam selvagens, acariciar as folhas das árvores centenárias, respirar fundo o ar perfumado. Era como ver uma planta ressecada, recebendo água, depois de uma longa e cruel seca. Ela ainda estava frágil, as pernas trêmulas, o corpo magro, mas havia vida em seus olhos novamente. Aquele brilho que ele lembrava da infância estava voltando, tímido ainda, mas presente. Certa manhã, Beatriz acordou mais cedo e surpreendeu Mercedes na cozinha. Mercedes, querida, hoje vou fazer o bolo de fubá. Aquele que o Rodrigo sempre adorou. A governanta quase derrubou a xícara que segurava. Dona Beatriz, a senhora tem certeza? Faz tanto tempo. Tenho sim, preciso voltar a fazer as coisas que gosto. E já faz tempo demais que não cozinho nesta casa. As duas passaram a manhã na cozinha, e o cheiro do bolo assando se espalhou pela mansão como um abraço caloroso. Rodrigo desceu atraído pelo aroma e encontrou a mãe com as mãos sujas de farinha, sorrindo de um jeito que ele não via há anos. Esse cheiro é o seu bolo favorito, filho. Achei que estava na hora de resgatar algumas tradições. Ele a abraçou, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez as coisas pudessem realmente melhorar. Cristina, por outro lado, ficou cada vez mais distante e hostil. Passava longos períodos fora de casa, dizia que tinha reuniões de trabalho, projetos urgentes, compromissos inadiáveis. Quando estava em casa, mantinha uma cordialidade gelada, falando apenas o necessário. Os lábios sempre apertados numa linha fina. Suas refeições eram feitas no quarto ou fora de casa. Ela evitava os espaços onde Rodrigo e Beatriz estavam, como se a simples presença deles a incomodasse profundamente. Uma noite, quando Rodrigo estava na biblioteca, organizando papéis antigos, Mercedes bateu à porta com uma expressão preocupada. Senhor Rodrigo, preciso mostrar uma coisa ao... Senhor, é importante. Ela o levou até um pequeno cômodo nos fundos da casa, um antigo quarto de costura que ninguém mais usava havia anos. A porta rangia ao abrir, revelando um espaço empoeirado e esquecido. Lá, empilhadas sem qualquer cuidado ou organização, estavam dezenas de fotografias com vidros quebrados, quadros com molduras arranhadas, objetos pessoais jogados como lixo sem valor. Encontrei tudo isso escondido aqui quando estava limpando, Mercedes explicou com a voz trêmula. A senhora Cristina não jogou fora, mas escondeu. Como se quisesse que sumissem da vista, mas não pudesse se livrar completamente. Tem coisas aqui que eram do seu avô, do seu pai. Memórias de uma vida inteira. Rodrigo se ajoelhou no meio daquele mar de memórias descartadas. Pegou uma foto emoldurada. Era do dia do seu casamento com Marina. Ambos sorrindo radiantes. Ela de vestido simples, mas lindo. Ele de terno azul marinho. Beatriz ao lado deles com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. A foto estava amassada em um dos cantos, como se alguém tivesse tentado destruí-la, mas desistido no último momento. Seu coração apertou com tanta força que ele precisou se sentar no chão. Como alguém pode fazer isso com as memórias de outra pessoa? Mercedes se ajoelhou ao lado dele, colocando a mão em seu ombro. Algumas pessoas não entendem que para construir algo novo não é preciso destruir o que veio antes. A senhora Cristina, ela queria que esta casa fosse só dela, da maneira dela. Queria apagar tudo que não fosse do jeito que ela imaginava. Rodrigo passou os dedos pela foto, limpando a poeira que a cobria. Vamos levar tudo isso de volta para os lugares de origem. Cada foto, cada objeto. Vamos devolver a alma desta casa. Passaram a noite inteira restaurando a mansão. Mercedes limpava cuidadosamente cada
objeto enquanto Rodrigo os recolocava nos lugares que lembravam da infância. O relógio de parede do bisavô voltou para a sala de jantar. As porcelanas da avó retornaram à cristaleira. Os retratos de família foram pendurados novamente no corredor do segundo andar. Cada foto do casamento com Marina ganhou um lugar especial. Rodrigo não estava tentando viver no passado, mas honrando a memória, reconhecendo que aquelas pessoas e aqueles momentos fizeram parte de quem ele era. Quando o sol nasceu, lançando raios dourados pelas janelas da mansão, a casa parecia ter voltado no tempo. Não completamente, pois isso seria impossível, mas o suficiente para que a essência da família Almeida, com toda sua história, suas alegrias e suas dores, estivesse presente novamente. A casa voltava a contar histórias. Beatriz desceu para o café da manhã e parou no meio do hall, olhando ao redor com os olhos cheios de lágrimas que escorriam livremente pelo rosto enrugado. Meu Deus, filho, você trouxe tudo de volta. Trouxe nossa história de volta. Rodrigo a abraçou com força, sentindo o corpo frágil dela contra o seu. Trouxe, mãe. E isso é só o começo. Sexta-feira suas amigas vêm para o chá. E na semana que vem, vamos ao médico fazer um check-up completo. Beatriz segurou o rosto do filho com as duas mãos, olhando fundo em seus olhos. Obrigada, meu filho. Obrigada por me ver novamente, por me fazer existir de novo. Mas enquanto mãe e filho se abraçavam no hall iluminado pela luz da manhã, nenhum dos dois notou Cristina no topo da escada, parcialmente escondida atrás da coluna de mármore, observando a cena com uma expressão que misturava raiva profunda, frustração crescente e algo mais perigoso e sombrio. Seus dedos se cravavam na palma das mãos com tanta força que deixavam marcas. Ela havia perdido o controle que tanto trabalhou para conquistar. Cada movimento calculado, durante 3 anos agora desfeito em questão de dias. E pessoas como Cristina, acostumadas a manipular e controlar, não aceitavam perder sem lutar. Não aceitavam simplesmente desistir e seguir em frente. Se não podia ter o controle, ninguém mais teria. E foi naquele momento, vendo mãe e filho unidos novamente, que algo escuro e definitivo se formou em sua mente. Na sexta-feira, como prometido, as amigas de Beatriz chegaram para o chá. Dona Elvira foi a primeira, trazendo um bolo de laranja que era a especialidade da casa dela. Dona Conceição veio logo atrás com um buquê de flores do jardim. Dona Mariana, a mais jovem do grupo, trouxe uma caixa de chocolates belgas. Todas se abraçaram e choraram ao ver Beatriz, comentando como ela estava mais magra, mas com os olhos mais vivos. Beatriz, querida, sentimos tanto a sua falta, Dona Elvira disse, segurando as mãos da amiga. Eu também senti falta de vocês, mais do que podem imaginar. Elas se acomodaram na sala de estar, onde Mercedes havia preparado uma mesa linda com a porcelana antiga da família. O chá foi servido em xícaras, delicadas, e pela primeira vez em anos a casa se encheu de risadas femininas, de histórias antigas sendo recontadas, de amizade verdadeira sendo recelebrada. Rodrigo observava de longe, sentindo o coração aquecido. Mas também notou como Cristina passava pelos corredores como uma sombra, sempre com uma expressão fechada, nunca se juntando ao grupo, recusando os convites educados das senhoras para participar da conversa. Naquela noite, depois que as amigas foram embora e Beatriz subiu para o quarto exausta mais feliz, Rodrigo procurou Cristina. Ela estava no escritório, mexendo no computador. Cristina, precisamos conversar sobre nós. Ela não desviou os olhos. Da tela. O que tem para conversar? Tem tudo. Nosso casamento está desmoronando. Você sabe disso. Cristina finalmente olhou para ele, os olhos frios como gelo. Está desmoronando porque você escolheu sua mãe em vez de mim. Não se trata de escolher entre vocês. Se trata de fazer o que é certo. Minha mãe estava sendo silenciada, apagada. Eu não podia mais ignorar isso. E eu? Ela levantou-se, a voz subindo. Eu que cuidei desta casa, que organizei tudo, que tentei trazer ordem para este lugar preso no tempo. Eu não conto? Você conta, Cristina, mas não do jeito que você imagina. Você não pode apagar a história de uma família para construir a sua própria versão do que deveria ser um lar.
Cristina deu uma risada amarga. Engraçado. Você nunca reclamou antes. Na verdade, você mal estava aqui para notar qualquer coisa. Sempre viajando, sempre no trabalho, sempre ausente. E agora vem me julgar? Rodrigo sentiu o golpe, porque era verdade. Ele tinha sido ausente, tinha se refugiado no trabalho, tinha permitido que tudo isso acontecesse. Mas isso não justificava o que Cristina fizera. Você tem razão, eu fui ausente. E isso foi um erro que estou tentando corrigir. Mas o que você fez com minha mãe, com esta casa, não pode ser justificado pela minha ausência. O silêncio entre eles era denso, carregado de anos de não ditos, de ressentimentos acumulados, de um casamento que talvez nunca devesse ter acontecido. Eu acho que precisamos pensar seriamente sobre o nosso futuro, Rodrigo disse finalmente. Cristina olhou para ele longamente, então assentiu. Talvez sim. Talvez este casamento tenha sido um erro desde o começo. Ela saiu do escritório, deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos. Ele sabia que um divórcio era inevitável, mas também sabia que com Cristina nada seria simples. Ela não aceitaria perder, sem tentar recuperar o controle de alguma forma. Nos dias que se seguiram, foram tensos como corda prestes a arrebentar. Cristina e Rodrigo mal se falavam, comunicando-se apenas através de frases curtas, necessárias, carregadas de hostilidade mal disfarçada. Ela passava cada vez mais tempo fora de casa, saindo logo cedo e voltando tarde da noite, sempre com desculpas vagas sobre compromissos profissionais e reuniões inadiáveis. Trancava-se no quarto de hóspedes que agora ocupava, e Rodrigo podia ouvir seus passos nervosos pelo chão de madeira nas madrugadas insones. O casamento estava claramente acabado. Era óbvio para qualquer pessoa que entrasse naquela casa e sentisse a tensão no ar, mas nenhum dos dois tinha coragem ou energia para dar o passo final e definitivo. Era como se ambos estivessem esperando que o outro cedesse primeiro, que alguém tivesse a coragem de pronunciar as palavras finais que selassem oficialmente o fim. Beatriz, por outro lado, florescia como uma rosa que finalmente recebe sol depois de meses na sombra. Com as amigas voltando regularmente para os chás da tarde, enchendo a casa com risadas e conversas animadas, com Rodrigo presente e atento a cada detalhe de seu bem-estar, com a casa recuperando sua identidade e história através dos objetos restaurados e fotografias recolocadas, ela parecia rejuvenescer dia após dia. As rugas ao redor de seus olhos pareciam menos profundas, a postura se endireitava gradualmente, o brilho voltava ao olhar. Era como assistir uma pessoa ressurgir das cinzas. O médico que a examinou em uma consulta de rotina, Dr. Fernando, que a conhecia há mais de 20 anos, ficou genuinamente impressionado com a transformação que presenciava. Dona Beatriz, a senhora está muito melhor do que eu esperava quando recebi seu pedido de consulta. Os exames estão todos dentro da normalidade. Pressão arterial. Ótima, glicemia controlada, coração batendo forte. Apenas precisa ganhar um pouco de peso, recuperar a musculatura e continuar com as caminhadas diárias pelo jardim. Ela sorriu abertamente, um sorriso que iluminava todo o seu rosto, segurando a mão de Rodrigo com força e carinho. Estou me sentindo viva novamente, Dr. Fernando. Depois de tanto tempo apenas existindo, finalmente estou vivendo de novo. É incrível, quase milagroso, como a companhia certa, o amor verdadeiro e um lar acolhedor fazem diferença profunda na saúde de uma pessoa. O corpo responde quando a alma está bem. Numa terça-feira chuvosa, com o céu cinza e pesado sobre Petrópolis, Rodrigo estava no escritório organizando documentos quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Senhor Almeida, meu nome é Eduardo Tavares. Estou ligando em nome de sua esposa, Cristina Almeida. Ela me contratou para representá-la no processo de divórcio. Rodrigo suspirou profundamente, fechando os olhos. Era esperado, era inevitável, mas ainda assim, doía reconhecer o fim oficial de algo em que ele tinha investido esperanças, por menores que fossem. Entendo. Vou contratar meu próprio advogado e entramos em contato em breve. Há mais uma coisa, Sr. Almeida. O advogado continuou com um tom profissional,
mas ligeiramente incômodo. Minha cliente está solicitando uma divisão considerável dos bens conjugais, incluindo uma porcentagem substancial da mansão familiar. Como assim? A raiva começou a borbulhar dentro de Rodrigo. A mansão pertence à minha família há gerações. É herança de família, não bem conjugal. Mas sua esposa viveu lá por 3 anos como dona da casa, contribuindo para a manutenção e administração. Ela acredita ter direito a uma compensação justa por seus serviços. Rodrigo sentiu a raiva subir como lava. Diga à sua cliente que meus advogados entrarão em contato e diga também que ela escolheu a briga errada. Desligou o telefone com força, o aparelho quase escorregando de suas mãos trêmulas. Então Cristina queria levar parte da mansão? Depois de tudo que ela fizera, do sofrimento que causara, ainda tinha a audácia de querer arrancar um pedaço da herança familiar? Ele precisava conversar com Dona Mercedes. Desceu até o jardim e a encontrou regando as flores, os movimentos metódicos e calmantes. Mercedes, preciso te perguntar algo importante. Você guardou algum registro do que aconteceu aqui nos últimos anos? Alguma prova concreta de como minha mãe foi tratada? A governanta parou o que estava fazendo, olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos e então assentiu lentamente. Sim, senhor. Eu guardei. Não sabia se seria útil algum dia, mas meu instinto me dizia para documentar as coisas, para ter provas se um dia fosse necessário. Ela o levou até seu pequeno quarto nos fundos da casa, um cômodo simples, mas organizado. De debaixo da cama, puxou uma caixa de sapatos velha e desgastada. Dentro havia cadernos escolares com páginas cheias de anotações à mão, fotos tiradas discretamente e até algumas gravações de áudio em seu celular antigo. Comecei a anotar as coisas quando percebi que a situação estava piorando, que não era apenas questão de personalidades diferentes. Mercedes explicou com voz baixa. As datas em que Dona Beatriz ficou sem comer direito porque a senhora Cristina disse que ela estava de dieta, que precisava emagrecer. As vezes que as amigas ligaram pedindo para visitá-la e foram dispensadas com desculpas. As ocasiões em que encontrei Dona Beatriz chorando sozinha no quarto, completamente desanimada. As mudanças na casa, o desaparecimento dos objetos, tudo está aqui, registrado. Rodrigo folheou os cadernos com mãos trêmulas, sentindo o coração apertar dolorosamente a cada palavra. Mercedes tinha registrado tudo meticulosamente, com datas precisas, horários, detalhes específicos. Era uma crônica detalhada da crueldade silenciosa e sistemática que sua mãe sofrera durante anos. Cada página era uma punhalada de culpa em seu peito. Mercedes, isso é extremamente importante. Vou precisar mostrar isso ao meu advogado. Você está disposta a testemunhar se for necessário? Faça o que precisa fazer, senhor. Eu só queria proteger Dona Beatriz. Ela não merecia nada disso. Naquela noite, depois que a chuva parou e as estrelas começaram a aparecer timidamente, Rodrigo procurou a mãe. Ela estava na varanda dos fundos embrulhada em um xale de lã, observando as estrelas como costumava fazer quando ele era criança. Mãe, preciso te falar sobre o divórcio. Beatriz assentiu como se já soubesse, como se estivesse esperando aquela conversa. Cristina quer parte da casa, não quer? Sua voz era calma, resignada. Como você sabe? Porque é o que pessoas como ela fazem, filho. Elas não conseguem simplesmente partir e recomeçar. Precisam levar algo, arrancar algo, deixar uma cicatriz permanente. Rodrigo se sentou ao lado dela na cadeira de vime. Não vou deixar. Esta casa é sua, é minha, é da nossa família. Ela não vai levar nada daqui. Tenho certeza disso. Beatriz pegou na mão do filho com suas mãos finas e frias. Só tenha cuidado, Rodrigo. Cristina é inteligente e vingativa. Quando pessoas assim perdem o controle, quando sentem que estão sendo derrotadas, elas fazem de tudo para causar o máximo de dano possível. Não se trata mais de ganhar, mas de destruir. Nos dias seguintes, o clima na mansão ficou ainda mais pesado e sufocante. Cristina sabia que Rodrigo havia contratado advogados e que a batalha legal estava apenas começando.
Ela circulava pela casa como um fantasma hostil, os olhos sempre frios como gelo, os movimentos calculados e precisos. Não gritava, não fazia escândalos abertos. Era pior que isso. Ela simplesmente existia ali como uma presença ameaçadora, uma tempestade prestes a explodir. Uma manhã de sábado, Rodrigo acordou com um barulho estranho vindo do andar de baixo. Eram vozes alteradas, ecoando pelos corredores. Vestiu-se rapidamente e desceu correndo, o coração batendo forte. No hall, encontrou Cristina discutindo com Mercedes. A governanta estava pálida, segurando seu avental com as mãos trêmulas. Beatriz estava na escada, pálida, observando a cena. O que está acontecendo aqui? Cristina se virou para ele, os olhos brilhando de raiva pura. Estou demitindo esta funcionária. Ela não trabalha mais nesta casa. Quero que saia imediatamente. Você não tem autoridade para isso, Rodrigo respondeu firmemente. Não tenho. Sou a dona desta casa tanto quanto você. Não. Você é minha esposa, ou melhor, minha futura ex-esposa. Mercedes trabalha para a minha família há mais de 40 anos. Você não vai demiti-la. Cristina deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. Ela te deu aqueles cadernos, não foi? Aquelas anotações mentirosas criadas para me prejudicar. Não são mentiras. São fatos documentados que mostram exatamente o que você fez. O rosto de Cristina se contorceu de raiva. Vocês vão se arrepender. Todos vocês. Acham que podem me expulsar assim, sem consequências? Ninguém está te expulsando, Cristina. Mas este casamento acabou. Você precisa aceitar isso. Ela olhou para ele, para Mercedes, para Beatriz. Então, com um movimento brusco, pegou sua bolsa e saiu batendo a porta. Beatriz desceu as escadas tremendo. Ela está perdendo o controle, filho. Isso é perigoso. Vou garantir que ela não faça mais nada. Mas mesmo dizendo isso, Rodrigo sentia inquietação crescente. Naquela tarde, organizando papéis no escritório, encontrou algo perturbador. Documentos que ele nunca tinha visto. Procurações, transferências bancárias, contratos, todos assinados por ele, mas ele não se lembrava. Olhou mais, de perto. As assinaturas eram dele, mas ligeiramente diferentes. Então percebeu. Eram falsificações. Cristina tinha falsificado sua assinatura em diversos documentos ao longo dos anos. Ligou imediatamente para seu advogado. Dr. Paulo, encontrei algo grave. Cristina falsificou minha assinatura em vários documentos. Isso é muito sério, Rodrigo. Falsificação é crime. Vou precisar ver esses documentos hoje. Quando a noite caiu, Mercedes preparou jantar. Rodrigo, Beatriz e ela se sentaram à mesa, mas ninguém tinha apetite. Onde será que ela está? Beatriz perguntou preocupada. Não sei, mas amanhã vou à polícia. Mas naquela noite, por volta das 2 da manhã, Rodrigo foi acordado por um cheiro estranho. Fumaça. Levantou-se num salto. O corredor estava cheio de névoa cinzenta. Fogo. A casa estava pegando fogo. Mãe! Mercedes! Gritou correndo. Bateu na porta de Beatriz. Estava trancada. Começou a chutar desesperado. Mãe, tem fogo na casa. Rodrigo, a porta está trancada. Ele chutou até a fechadura ceder. Beatriz estava na cama, tossindo. Pegou-a no colo e saiu correndo. Passou pelo quarto de Mercedes. Mercedes, saia! Fogo! Os três desceram as escadas correndo. A fumaça vinha do escritório. Chegaram ao jardim, tossindo. Rodrigo ligou para os bombeiros. Então, olhando para a casa, viu uma figura do outro lado do jardim. Era Cristina observando a mansão queimar. Você fez isso? Gritou avançando. Cristina sorriu friamente. Se eu não posso ter, ninguém pode. Você acha que pode me expulsar sem consequências? Você está louca. Havia pessoas dentro. Mas todos saíram, que sorte. Rodrigo agarrou o celular e começou a gravar. Você confessou incêndio criminoso. Isso é tentativa de homicídio. O sorriso de Cristina vacilou. Ela percebeu o erro. Deu passos para trás e começou a correr, desaparecendo na escuridão. Os bombeiros chegaram e controlaram o fogo. O escritório foi destruído, parte da biblioteca danificada, mas salvaram a mansão.
Rodrigo mostrou a gravação à polícia. Um mandado foi emitido. Cristina foi encontrada 2 horas depois, tentando pegar um ônibus. Foi presa e levada à delegacia. Nos dias seguintes, a verdade completa veio à tona. As falsificações, o isolamento de Beatriz, o incêndio criminoso. Cristina foi indiciada por múltiplos crimes. Perdeu tudo. Rodrigo e Beatriz começaram a reparar os danos. Era simbólico. Reconstruíam não apenas a casa, mas suas próprias vidas. Uma tarde, supervisionando obras, Rodrigo viu a mãe no jardim conversando com amigas. Ela sorria. Naquele momento, ele soube que tinham vencido. Não contra Cristina, mas contra o silêncio, contra o esquecimento. Beatriz percebeu o filho olhando e acenou. Ele acenou de volta, sentindo que estava exatamente onde deveria estar. A primeira luz da manhã entrou pela janela do quarto, onde Marcelo havia passado mais uma noite em claro. Desta vez, porém, não era a inquietação que o mantinha acordado, mas o planejamento. Havia muito a ser feito, e cada decisão precisava ser tomada com cuidado. A gravação de Amélia era poderosa, mas como Viviane havia mencionado, gravações sem consentimento tinham limitações legais. Precisava de mais. Precisava de provas concretas, de documentos, de testemunhos que pudessem não apenas expor Viviane, mas também levar à investigação do Dr. Freitas. Logo cedo, enquanto Helena ainda dormia o sono reparador de quem finalmente se sentia segura em sua própria casa, Marcelo desceu para o escritório e começou a organizar tudo o que havia encontrado. O testamento falsificado, a procuração questionável, os frascos de medicamentos com dosagens excessivas, o diário de Marina com suas últimas anotações preocupadas sobre o parto. Fotografou tudo, fez cópias, organizou em pastas. Estava construindo um caso. Amélia apareceu com café fresco e pão quentinho. Ela também parecia diferente. Havia um peso que havia sido tirado de seus ombros, uma leveza em seus movimentos. Pela primeira vez em meses, ela não estava andando nas pontas dos pés, com medo de ser ouvida ou repreendida. Seu Marcelo, a dona Helena está acordando, ela está pedindo por você. Ele subiu as escadas rapidamente e encontrou sua mãe sentada na cama, os travesseiros arrumados às suas costas, uma expressão em seu rosto que ele não via há anos. Não era apenas alívio, era determinação. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Melhor do que tenho dormido em muito tempo, ela respondeu, e sua voz estava mais firme, mais presente. Marcelo, precisamos conversar sobre o que vamos fazer agora. Ele se sentou ao lado dela na cama. Eu já comecei a organizar tudo. Vou procurar um advogado hoje mesmo. Alguém especializado em direito de família e em casos criminais também. Precisamos questionar aquela procuração, aquele testamento. E precisamos abrir uma investigação sobre o que aconteceu com Marina. Helena segurou a mão do filho, seus olhos marejados, mas firmes. Eu deveria ter lutado mais. Quando Viviane começou a me isolar, a me medicar, eu deveria ter resistido com mais força. Mas estava tão cansada, Marcelo, tão cansada da dor, da solidão. Depois que perdemos Marina e o bebê, algo em mim também morreu. E quando você se afastou, quando mergulhou no trabalho e me deixou aqui sozinha, eu simplesmente desisti. Mãe, você não tem culpa de nada disso. Eu é que deveria ter estado presente. Deveria ter visto o que estava acontecendo. Nós dois falhamos um com o outro, mas agora temos a chance de consertar isso. E eu quero fazer mais do que apenas me recuperar, Marcelo. Eu quero justiça. Por Marina, por aquele bebê inocente, por nós. Naquele momento, Marcelo viu a mulher forte que sua mãe sempre fora. A matriarca que comandava. Aquela casa com amor e firmeza, que criara um filho sozinha após enviuvar. Que construíra pontes entre gerações. Ela estava voltando, e dessa vez ele não a deixaria sozinha. Os dias que se seguiram foram intensos. Marcelo contratou Ana Paula Mendes, uma advogada respeitada em São Paulo, conhecida por sua atuação em casos complexos de família e por não ter medo de enfrentar adversários poderosos.
Quando ela ouviu a história toda, viu as provas coletadas e escutou a gravação, seus olhos brilharam com a determinação de quem sabia estar diante de um caso que poderia mudar vidas. Isso é grave, ela disse, sentada na sala da mansão, seus documentos espalhados sobre a mesa. Muito grave. A falsificação de documentos, a medicação inadequada, tudo isso já seria suficiente para processos cíveis e possivelmente criminais. Mas se conseguirmos provar que houve negligência médica intencional no caso de sua primeira esposa, estamos falando de homicídio. O Dr. Freitas pode perder a licença médica, pode ser preso. E Viviane? Marcelo perguntou. Se provarmos que ela estava ciente e que participou ativamente do planejamento, ela também pode ser indiciada como cúmplice. Mas precisamos ser cuidadosos. Pessoas assim costumam ter advogados igualmente hábeis e vão lutar com tudo. Eu não me importo com quanto tempo leve ou quanto custe. Quero justiça. Ana Paula assentiu. Então vamos começar. Primeiro, vamos requerer a invalidação da procuração e do testamento. Vou precisar que Dona Helena faça um exame médico completo, com médicos de minha confiança, para documentar o estado em que ela se encontra após a medicação excessiva. Também vamos precisar exumar o processo do parto de Marina, requisitar os registros médicos completos, contratar peritos para analisar se houve erro médico. Helena, que estava sentada em sua poltrona favorita, uma que Viviane havia tentado remover, mas que Amélia havia escondido no sótão e agora estava de volta à sala, falou com voz firme. Façam o que for necessário. Eu não tenho medo de enfrentar isso. Por Marina, por meu neto, eu farei qualquer coisa. Enquanto o processo legal começava a se desenrolar, algo mais estava acontecendo dentro da mansão. Era como se a casa estivesse sendo lentamente restaurada, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Marcelo e Amélia trabalharam juntos para trazer de volta os objetos que haviam sido removidos. O piano voltou para a sala de música. Os quadros antigos foram pendurados novamente nas paredes. As fotografias retornaram aos seus lugares. Cada peça que voltava era como respirar vida nova naqueles cômodos. Helena, por sua vez, estava se recuperando de forma surpreendente. Sem a medicação excessiva, sua mente estava cada vez mais clara. Começou a sair do quarto, a caminhar pelo jardim, a retomar pequenas atividades que amava. Voltou a pintar, algo que não fazia há anos. Suas aquarelas começaram a aparecer pela casa, paisagens suaves em tons pastéis, diferentes das obras sombrias que criara nos meses sob o controle de Viviane. Uma tarde, 3 semanas após a expulsão de Viviane, Eulália, a amiga de longa data de Helena, apareceu na porta. Amélia a havia contatado discretamente, explicando que agora era seguro visitar, que as coisas haviam mudado. Quando Eulália viu Helena no jardim, pintando sob a sombra de uma jabuticabeira antiga, lágrimas correram por seu rosto. Helena, minha amiga, pensei que tinha te perdido. As duas mulheres se abraçaram longamente, e foi como se anos de solidão forçada se dissolvessem naquele momento. Logo, outras amigas antigas começaram a retornar. A casa voltou a receber visitas, a ter vozes, risos, vida. Chás da tarde foram retomados. O jardim, antes negligenciado, foi revitalizado e Helena voltou a cuidar pessoalmente de suas flores favoritas. Marcelo, observando tudo isso, sentia uma mistura de alegria e arrependimento. Alegria por ver sua mãe renascendo, mas arrependimento por todo o tempo perdido, por todos os sinais que havia ignorado. Uma noite, sentado com ela na varanda, sob o céu estrelado de Itu, ele finalmente expressou o que sentia. Mãe, eu sinto muito, por tudo. Por não ter visto o que estava acontecendo, por ter me afastado, por ter trazido Viviane para nossas vidas. Helena segurou sua mão, seu toque agora mais firme, mais vivo. Marcelo, você estava sofrendo. Eu entendo isso agora mais do que nunca. Quando perdemos alguém que amamos, especialmente de forma tão traumática, nos perdemos também. Você se perdeu na dor, e eu me perdi na minha própria tristeza. Viviane viu isso e aproveitou. Mas a culpa não é sua, filho. É dela.
Mesmo assim, eu deveria ter sido mais forte. Marina teria sido mais forte. Marina era especial, Helena disse, sua voz suave, mas cheia de emoção. Ela iluminava esta casa. E sim, ela teria visto através de Viviane imediatamente. Mas Marina não está mais aqui, Marcelo. E por mais doloroso que seja, precisamos aceitar isso e continuar. Não por obrigação, mas porque é o que ela teria querido. Às vezes me pergunto se terei forças para amar de novo. De verdade. Depois de Marina, depois de Viviane, depois de tudo. Você terá. Quando for o momento certo, quando encontrar alguém que realmente mereça seu coração. Mas não tenha pressa. Cure-se primeiro. Aprenda a viver novamente. E quando o amor chegar, você saberá. Aquela conversa marcou uma virada para Marcelo. Ele percebeu que estava preso não apenas ao passado, mas também ao medo. Medo de sentir, medo de se conectar, medo de ser vulnerável novamente. Mas observando sua mãe, que havia passado por tanto e ainda assim estava encontrando forças para viver plenamente, ele começou a entender que a verdadeira coragem não estava em evitar a dor, mas em escolher viver apesar dela. Enquanto isso, a investigação avançava. Ana Paula havia conseguido os registros médicos do parto de Marina e peritos estavam analisando cada detalhe. As descobertas eram perturbadoras. Havia inconsistências nos procedimentos adotados, decisões médicas questionáveis, uma pressa inexplicável em realizar a cesárea quando não havia indicação clara para tal. O relatório pericial concluiu que havia fortes indícios de negligência médica e possivelmente algo mais sinistro. O Conselho Regional de Medicina abriu uma investigação contra o Dr. Freitas. Pacientes antigos começaram a aparecer, relatando situações estranhas, medicações inadequadas, procedimentos duvidosos. Um padrão começou a emergir, o padrão de um médico que colocava interesses pessoais acima do bem-estar de seus pacientes. Viviane, ao saber da investigação, tentou uma última cartada. Apareceu na mansão sem aviso, exigindo entrar, dizendo que ainda tinha direitos como esposa de Marcelo. Mas encontrou as portas trancadas e Marcelo do outro lado, firme em sua decisão. Você não tem mais poder aqui, Viviane. Já dei entrada com o pedido de divórcio. Já questionei todos os documentos que você forjou. E a investigação sobre Marina está em andamento. Se você for inteligente, vai cooperar com as autoridades. É a única chance que tem de conseguir alguma leniência. Eu não fiz nada de errado, ela gritou, mas havia desespero em sua voz agora, não mais a frieza calculista de antes. Você está destruindo minha vida por causa de suposições, de teorias conspiratórias de uma velha confusa e um homem que não consegue superar o passado. Minha mãe não está confusa. Ela está mais lúcida do que esteve nos últimos meses, justamente porque não está mais sob sua influência. E seus remédios. E eu não estou preso ao passado. Estou finalmente enfrentando algo que deveria ter feito há muito tempo. Viviane tentou mais uma vez. Marcelo, por favor, podemos resolver isso entre nós. Não precisa envolver advogados, polícia. Eu vou embora. Você fica com tudo, apenas não me destrua. Mas Marcelo havia aprendido. Havia aprendido que algumas pessoas não merecem segundas chances, que compaixão não pode ser confundida com fraqueza, que justiça às vezes exige firmeza. Se você realmente não fez nada de errado, como diz, então não tem com o que se preocupar. A investigação vai esclarecer tudo. Mas, se fez, e sabemos que fez, então vai pagar pelo que causou. Agora saia da minha propriedade. Ela foi embora, e aquela foi a última vez que Marcelo a viu pessoalmente. O processo de divórcio prosseguiu, com Viviane contestando tudo, tentando ganhar tempo, mas eventualmente aceitando um acordo que lhe dava muito pouco do que havia planejado originalmente. A procuração foi invalidada, o testamento falsificado foi anulado. E a investigação criminal contra ela e o Dr. Freitas continuava lenta, mas inexorável. Meses se passaram. O outono chegou, trazendo consigo uma mudança nas cores do jardim, folhas douradas e alaranjadas cobrindo os caminhos de pedra. A mansão, agora livre da atmosfera pesada que a havia dominado, respirava com vida nova. Helena estava completamente recuperada,
voltando a ser a mulher vibrante que sempre fora. Havia até começado a dar aulas de pintura para crianças da comunidade, trazendo para a casa uma energia jovem e alegre. Marcelo havia reorganizado sua vida profissional. Não abandonou o trabalho, mas estabeleceu limites mais saudáveis. Passou a trabalhar alguns dias da semana em São Paulo e outros em Itu, mantendo-se presente na vida de sua mãe. Começou também a fazer terapia, algo que havia resistido por anos, mas que agora reconhecia como essencial para processar tudo o que havia vivido. Foi durante uma dessas sessões de terapia que ele finalmente chorou de verdade por Marina. Não as lágrimas controladas que havia derramado antes, mas um choro profundo, liberador, de alguém que finalmente estava se permitindo sentir toda a extensão de sua perda. E junto com a dor, veio também a aceitação. Marina se foi, mas o amor que compartilharam, o tempo que tiveram juntos, as memórias, tudo isso permanecia. Não como uma corrente que o prendia, mas como um presente que havia moldado quem ele era. Uma tarde, de sábado 6 meses após a saída de Viviane, a mansão recebeu uma celebração. Ana Paula havia ligado com boas notícias. O Conselho Regional de Medicina havia cassado a licença do Dr. Freitas após comprovação de múltiplas irregularidades. Ele estava sendo processado criminalmente por negligência médica no caso de Marina e outros pacientes. E Viviane, após meses tentando escapar, havia sido indiciada como cúmplice nos crimes de falsificação de documentos e abuso contra idoso. A justiça, tão lenta e imperfeita, estava finalmente sendo feita. Para celebrar, Helena organizou um jantar na mansão, convidando amigos antigos, Amélia e sua família, Ana, Paula, e alguns outros que haviam sido importantes durante aquele período difícil. A casa estava cheia de luz, música, risadas. A mesa farta, preparada com amor, reunia pessoas que realmente importavam. Durante o jantar, Helena se levantou para fazer um brindis. Sua voz, antes fraca e hesitante, agora ecoava forte pela sala de jantar. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje. Os últimos meses foram os mais difíceis da minha vida, mas também foram transformadores. Eu aprendi que nunca somos velhos demais para lutar, nunca fracos demais para recomeçar. Aprendi que a verdadeira força está em pedir ajuda, em aceitar amor, em não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Ela olhou para Marcelo, seus olhos brilhando com lágrimas de gratidão. Meu filho voltou para mim, e eu voltei para mim mesma, e juntos conseguimos transformar o que poderia ter sido um final trágico em um novo começo. Então olhou para Amélia. E você, minha querida amiga, que nunca me abandonou mesmo quando seria mais fácil fazer isso. Você arriscou seu emprego, sua segurança, para me proteger. Nunca vou esquecer isso. Amélia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, levantou-se e abraçou Helena. E naquele momento ficou claro para todos na sala que elas não eram patroa e funcionária. Eram irmãs de alma, unidas por uma provação que poderia tê-las destruído, mas que as tornou mais fortes. O jantar prosseguiu noite adentro, com conversas profundas e momentos de leveza. Histórias do passado foram compartilhadas, mas sem tristeza, apenas com a doce melancolia de quem honra aqueles que se foram. E pela primeira vez em anos, o nome de Marina foi pronunciado em voz alta naquela casa, não com dor paralisante, mas com amor e gratidão. Nas semanas que se seguiram, Marcelo fez algo que vinha adiando. Foi até o cemitério onde Marina estava enterrada, ao lado do pequeno túmulo de seu filho, que nunca recebeu um nome, mas que agora tinha uma lápide singela com as palavras: Nosso anjo que mal tocou a terra, mas sempre habitará nossos corações. Marcelo sentou-se na grama, as costas apoiadas em uma árvore próxima, e conversou. Conversou com Marina sobre tudo o que havia acontecido, sobre Viviane, sobre a justiça que estava sendo feita, sobre como ele havia falhado em vê-la pela última vez quando ela estava viva, sobre como havia se perdido depois que ela se foi. Eu não sei se você pode me ouvir, ele disse, a voz embargada, mas preciso que saiba que nunca te esqueci. Nem você, nem nosso filho. Vocês estão aqui. Ele tocou o peito sobre o coração. Sempre estarão. E eu prometo honrar a memória de vocês,
vivendo da forma que você teria querido que eu vivesse. Com coragem, com amor, com presença verdadeira. O vento soprou suavemente, balançando as folhas da árvore acima dele, e por um momento, Marcelo sentiu uma paz que não sentia há anos. Não era o fim da dor, essa nunca iria completamente embora. Mas era a aceitação, o perdão a si mesmo, a permissão para seguir em frente sem culpa. De volta à mansão, ele encontrou sua mãe no jardim, regando as flores que Marina havia plantado anos atrás. Aquelas flores que, contra todas as probabilidades, continuavam a florescer a cada primavera. Ela adorava estas rosas, Helena disse, acariciando uma das pétalas cor-de-rosa. Dizia que elas eram resistentes, que sobreviviam mesmo quando negligenciadas. Acho que ela estava certa. Marcelo se juntou a ela no cuidado com o jardim. Não disse nada, apenas trabalhou ao lado da mãe, as mãos na terra, conectando-se com algo maior do que eles mesmos. E naquele silêncio compartilhado, cheio de compreensão e amor, eles encontraram cura. Os meses se transformaram em um ano. A investigação criminal continuava seu curso, mas Marcelo aprendeu a não deixar que isso consumisse sua vida. Havia feito sua parte, havia buscado justiça e agora confiava que o sistema faria o que era certo. Seu foco estava em viver, em reconstruir, em estar presente. Helena floresceu de forma impressionante. Não apenas recuperou sua saúde física e mental, mas parecia mais radiante do que havia sido mesmo antes de todo o trauma. Havia uma sabedoria em seus olhos agora, uma compreensão profunda de que a vida, por mais difícil que seja, sempre vale a pena ser vivida plenamente. Ela começou a escrever um livro, memórias de sua vida, da família, das lições aprendidas. Não era para publicação, dizia, mas para as gerações futuras, para que seus netos, se algum dia viessem a existir, soubessem de onde vinham, soubessem as histórias que formaram aquela família. Marcelo, por sua vez, começou lentamente a se abrir para a possibilidade de novos relacionamentos. Não estava procurando ativamente, mas também não estava mais se fechando. Permitia-se conhecer pessoas, fazer amizades, deixar as coisas fluírem naturalmente. Foi em uma exposição de arte em São Paulo que ele conheceu Beatriz. Ela era curadora de um pequeno museu, apaixonada por arte brasileira contemporânea, com um riso contagiante e uma forma descomplicada de ver a vida. Não houve amor à primeira vista, não houve drama. Apenas uma conexão tranquila, uma conversa que fluía naturalmente, um interesse mútuo genuíno. Eles começaram a se encontrar ocasionalmente, sem pressão, sem expectativas. Marcelo contou a ela sobre Marina, sobre tudo o que havia acontecido, e Beatriz ouviu sem julgamento, com empatia genuína. Ela não tentou competir com uma memória, não tentou apagar o passado. Apenas aceitou que aquilo era parte de quem Marcelo era. E lentamente, muito lentamente, Marcelo sentiu algo que pensou que nunca mais sentiria. Esperança em um futuro que incluísse amor, companheirismo, talvez até família. Não era igual ao que teve com Marina, era diferente, mais maduro, mais consciente. Mas era real, e era bom. Quando finalmente levou Beatriz para conhecer Helena, meses depois de começarem a se ver, ele estava nervoso. Não porque temesse o julgamento de sua mãe, mas porque aquilo representava algo significativo. Era admitir que estava seguindo em frente, que estava permitindo alguém novo entrar em seu coração e na vida de sua família. Helena recebeu Beatriz com carinho genuíno. As duas conversaram sobre arte, sobre vida, sobre pequenas coisas e grandes questões. E quando Beatriz foi embora, Helena segurou as mãos do filho e disse: "Ela é especial, Marcelo. De um jeito diferente de Marina, mas especial do mesmo jeito. E o mais importante, ela é real. Não há máscaras, não há jogos. Apenas uma pessoa boa que claramente se importa com você." "Eu sei, mãe, e isso me assusta um pouco." É natural ter medo depois de tudo que passou, mas não deixe o medo roubar a possibilidade de felicidade. Marina não teria querido isso para você. Eu não quero isso para você. Você merece amor, filho. Merece ser feliz. Aquelas palavras foram liberadoras. Marcelo percebeu que havia estado, de certa forma,
pedindo permissão para seguir em frente. Permissão de sua mãe, permissão da memória de Marina, permissão de si mesmo. E agora, finalmente, sentia que tinha essa permissão. 2 anos após aquele dia fatídico em que retornou à mansão e descobriu a verdade sobre Viviane, Marcelo estava em pé no jardim, observando sua mãe dar uma aula de pintura para um grupo de crianças da comunidade. Seus risos enchiam o ar, e Helena parecia mais jovem do que seus 74 anos. Amélia estava na cozinha preparando biscoitos para as crianças, cantarolando uma música antiga. A mansão estava viva novamente, não como era antes, porque era impossível voltar no tempo, mas viva de uma forma nova, mais consciente, mais intencional. Cada cômodo havia recuperado sua alma, cada parede contava histórias, cada fotografia honrava uma memória. Beatriz estava ao lado de Marcelo, sua mão entrelaçada na dele. Eles haviam ficado noivos recentemente, uma decisão tomada sem pressa, mas com certeza. O casamento seria simples, na própria mansão, apenas com pessoas próximas. E desta vez, Marcelo sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia quem estava ao seu lado. É bonito ver sua mãe assim, Beatriz disse, apertando sua mão. Tão cheia de vida. É um milagre, Marcelo respondeu. Podia ter terminado tão diferente. Se eu não tivesse voltado quando voltei, se Amélia não tivesse tido coragem de gravar aquela conversa, se minha mãe não tivesse encontrado forças para lutar. Mas você voltou. Amélia teve coragem. Sua mãe lutou. E agora vocês estão aqui, vivos, juntos. Isso é o que importa. Marcelo a puxou para um abraço, sentindo gratidão por tudo que havia passado, por mais doloroso que tenha sido, porque aquela dor havia ensinado lições essenciais. Havia ensinado sobre presença, sobre não dar como garantido às pessoas que amamos. Havia ensinado sobre coragem, sobre a importância de enfrentar verdades difíceis. Havia ensinado sobre perdão, especialmente o perdão a si mesmo. E havia ensinado que a vida, mesmo após as maiores tragédias, continua. E que temos a escolha de como vivê-la. Podemos nos trancar em guarda-roupas emocionais, nos isolar em nossa dor, permitir que outros controlem nossa narrativa. Ou podemos lutar, podemos buscar ajuda, podemos escolher viver plenamente, honrando aqueles que perdemos ao vivermos da melhor forma possível. Naquela tarde dourada, com o sol começando a se pôr sobre os jardins de Itu, Marcelo olhou ao redor e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Contentamento. Não a felicidade superficial de quem ignora problemas, mas o contentamento profundo de quem enfrentou seus demônios, buscou justiça, cuidou dos seus, e agora podia finalmente descansar, sabendo que havia feito o que era certo. A mansão, que quase se tornou um túmulo para sua mãe, era agora novamente um lar. Um lar cheio de luz, de amor, de memórias honradas e futuros, promissores. As portas estavam abertas, as cortinas afastadas, as flores florescendo. E em algum lugar, Marcelo gostava de pensar. Marina sorria. Sorria ao ver que a casa que ela tanto amara estava viva novamente. Sorria ao ver Helena forte e radiante. Sorria ao ver Marcelo finalmente em paz. Finalmente capaz de amar novamente. Finalmente vivendo em vez de apenas existindo. A justiça havia sido feita. Viviane estava cumprindo pena por seus crimes. O Dr. Freitas nunca mais praticaria medicina. Os documentos falsificados foram anulados. A verdade havia vencido. Mas mais importante do que a justiça legal era a justiça emocional que havia sido alcançada. O perdão, a cura, a reconexão. A restauração não apenas de uma casa, mas de uma família, de vidas, de propósitos. Enquanto o sol se punha completamente e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu de Itu, Marcelo fez uma última promessa silenciosa. Promessa de nunca mais se ausentar, de nunca mais dar como garantido as bênçãos que tinha, de viver cada dia com intenção e presença. A vida havia lhe dado uma segunda chance, e desta vez ele não a desperdiçaria. A mansão, com todas as suas histórias, todas as suas dores e alegrias, continuaria de pé.
Gerações futuras caminhariam por seus corredores, plantariam flores em seus jardins, amariam em seus quartos, viveriam suas próprias histórias. E talvez, apenas talvez, quando essas futuras gerações perguntassem sobre o passado, alguém contaria a história de Helena. A história de uma mulher que foi silenciada, isolada, quase destruída, mas que encontrou forças para lutar. A história de um filho que esteve ausente, mas que voltou a tempo. A história de uma funcionária leal que se tornou heroína. A história de justiça, de verdade, de amor que vence mesmo as mais sombrias manipulações. E essa história seria um lembrete. Um lembrete de que nunca é tarde para lutar. Nunca é tarde para buscar a verdade. Nunca é tarde para escolher a vida sobre a resignação. Porque no final, o que nos define não são as tragédias que enfrentamos, mas como escolhemos responder a elas. E Marcelo, Helena e todos aqueles que os amavam haviam escolhido responder com coragem, com amor, com uma determinação inabalável de que a luz sempre venceria a escuridão. E assim, enquanto a noite cobria a mansão de Itu com seu manto de estrelas, dentro daquelas paredes antigas havia apenas paz. A paz de quem lutou a boa luta, de quem buscou e encontrou justiça, de quem aprendeu que o verdadeiro lar não é apenas um lugar, mas as pessoas que o habitam e o amor que o preenche. A história de Marcelo e Helena, que começou com dor e quase terminou em tragédia, havia encontrado seu final verdadeiro. Não um final de conto de fadas onde tudo é perfeito, mas um final real, onde as feridas ainda existem, mas estão cicatrizando, onde as memórias dolorosas coexistem com novas alegrias, onde a vida continua em toda sua complexidade e beleza. E isso, no final das contas, era tudo o que importava. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcelo, Helena e da luta contra a manipulação de Viviane tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com a força de Helena, com a coragem de Amélia, com a jornada de cura de Marcelo, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Esta história nos lembra de algo essencial. Nunca é tarde para lutar por quem amamos. Nunca é tarde para buscar a verdade. E nunca devemos subestimar o poder da presença verdadeira na vida daqueles que importam. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas. Histórias que não apenas entretêm, mas que transformam, que ensinam, que nos lembram de sermos mais atentos, mais presentes, mais corajosos. Te esperamos no próximo episódio com mais uma narrativa que vai emocionar e inspirar. Até lá, cuide de quem você ama e nunca deixe de lutar pelo que é certo.